Oi gente, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os problemas urbanos. Na nossa última aula eu achei que ia faltar tempo, que eu já estava falando a tempo demais, mas deu por volta de 23 minutos só. E aí ficou faltando a gente falar um pouquinho aqui desses problemas. Hoje eu vou contar a nossa aula também para que eu não passe muito do tempo ou termine um pouquinho antes. Bom, a gente falou por cima sobre o problema da segregação urbana, falamos sobre o processo de periferização, que afasta as pessoas pobres para a periferia das cidades, e o centro urbano acaba sendo ali ou ocupado só por pessoas de classe média alta ou até não ocupado, como acontece, por exemplo, no centro de São Paulo ou de outras grandes cidades. A segregação do espaço urbano é um problema que vai levar a vários outros problemas também. Tanto a violência do Estado na região periférica, quanto ao problema de transporte, ao trânsito e tudo mais. E dentro dessa lógica, e a gente falou sobre a questão da violência do Estado e tudo mais, muitas vezes essa violência ela não se dá através das armas simplesmente. Não vai ser somente a ação da polícia, a ação do exército que vai escancarar essa violência do Estado. A gente vai ter outras formas de violências praticadas pelo Estado brasileiro que fazem parte aí desses problemas das nossas grandes cidades. Uma dessas formas de violência é o higienismo, ou a higienização. O higienismo é um fenômeno típico também de grandes cidades. O primeiro relato de um processo de higienismo é de Paris, no século XIX, para vocês terem uma ideia, ou seja, uma nação central do capitalismo também passa por esse processo, e aqui no Brasil o higienismo ele vai ser comum especialmente no início do século XX no Rio de Janeiro. Existe uma obra da nossa literatura nacional que mostra muito bem o que é esse processo de higienização, que é o Cortiço. O Cortiço mostra ali uma história que se passa numa região central do Rio de Janeiro, do início do século XX, final do século XIX, onde as pessoas que vivem ali vivem em condições absurdamente degradantes, sem infraestrutura básica para a sua vida, sem uma rede de esgoto, assim como grande parte do Brasil ainda hoje. Basicamente, todo o processo de higienismo vai ter início a partir do poder público querendo revitalizar uma certa área da cidade, revitalizar uma certa região. Só que nesse processo de revitalização, o que acaba acontecendo é também uma especulação imobiliária. Então, a partir do momento que o poder público decide limpar uma área, ele não vai só colocar novas infraestruturas, melhorar os serviços daquele local. O Estado também vai começar a expulsar as pessoas ali daquela região. Ou seja, quando a gente fala em higienizar, a gente não está falando simplesmente em limpar, em tirar sujeira daquele espaço urbano para que ele seja mais adequado, para que ele seja mais digno para a vida das pessoas. A gente está falando também de uma segregação socio-urbana que vai jogar as pessoas negras, pobres, para regiões mais afastadas. Os cortiços, por exemplo, eram um espaço onde as pessoas pobres viviam e eram na região central do Rio de Janeiro. A intenção do poder público naquele momento, na cidade do Rio de Janeiro, era aumentar os tamanhos das ruas, tornar a cidade mais bonita, basicamente copiar a cidade de Paris, que era o grande modelo daquela época. Só que a elite brasileira vai ter um entendimento de que a população pobre, de que a população negra estaria tornando aquele lugar feio. Então são pessoas que não têm classe para viver nesse lugar. E se o poder público vai melhorar as condições de vida nessa região, quem merece morar nesse lugar é a população de classe alta, de classe média alta. Tudo bem? Deu para perceber como que o poder público, então, se isenta de qualquer atuação com as classes mais pobres e basicamente fornece tudo aquilo que as classes altas precisam? Um exemplo clássico a gente pode perceber aqui na nossa cidade de Bauru. Acredito que a maioria de vocês vivam nos bairros mais afastados, periféricos aqui da nossa cidade.
Mas a gente vai ter também aqui em Bauru diversos bairros de luxo que também são afastados, diversos condomínios de alto padrão que ficam aí relativamente longe da região central de Bauru. Como exemplo, a gente tem o Világio e o Alphaville. São dois grandes exemplos onde existem casas de alto padrão, onde a segurança é absurdamente reforçada e tudo mais. Para que esses condomínios surgissem, não basta só o cara comprar o terreno ali, o grande ator imobiliário comprar o terreno e subir as casas. Ele precisa ter uma infraestrutura de esgoto, água, energia elétrica, iluminação. Ele precisa levar as condições ali para aquele lugar, para que aquilo ali consiga sair do papel. Eu lembro que na construção do Alphaville, se eu não me engano, há uns 8 anos atrás, em pouquíssimo tempo a prefeitura de Bauru já tinha colocado ali asfalto, já tinha colocado iluminação, rede de esgoto, rede de água. Foi assim, do dia para a noite surgiu toda uma infraestrutura absurdamente boa para as pessoas que iriam viver ali. São pessoas quaisquer? Não, são pessoas de classe média alta, pessoas de classe alta. E para essas pessoas, o poder público acaba aparecendo, oferecendo ali os melhores serviços. Para a população que vive, por exemplo, no Jaraguá, um bairro também afastado, mas de classe baixa ou de classe média baixa, em muitos pontos a gente ainda não vai ver, por exemplo, asfalto, que é uma coisa tão básica e que é algo que surgiu tão rapidamente lá na região do Alphaville, aqui em Bauru. Percebam então como que o poder público age em prol da elite e segrega ainda mais aquela população que para ele não é interessante. Tudo certo? Isso então é um processo de higienismo que está diretamente ligado a um processo de gentrificação. Vamos lá. Gentrificação vem da palavra em inglês gentry. Se você pega aqui esse radical e coloca no Google Tradutor, você vai ter gentry com Y, que significa nobreza. Então, o processo de gentrificação é um processo de enobrecimento de uma certa região da cidade. É a mesma coisa o mesmo exemplo que a gente está usando aqui do Cortiço no Rio de Janeiro, por exemplo. A partir do momento que o poder público começa a revitalizar aquela região da cidade, colocar mais serviços, deixar uma área mais bonita, entre aspas, tornar aquilo ali mais agradável, o preço do aluguel vai subir, o preço dos serviços que existem ali também, mercado, bar, posto de combustível, tudo vai começar a subir também, porque é uma região revitalizada. E as pessoas não conseguem mais arcar com os custos de vida nessa região, porque ele acaba subindo por conta de uma relação de oferta e demanda. Quem vai ocupar essa região revitalizada, portanto, não vai ser a população pobre. Quem ocupa essa região vai ser a população de classe média alta ou de classe alta. Tudo bem? E nesse processo de enobrecimento, de gentrificação, a população mais pobre acaba sendo jogada para a periferia. É justamente o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas mais pobres, as pessoas negras, viviam na região central. Depois que o Cortiço foi revitalizado, depois que aquela região deixou de existir, as pessoas não conseguiam mais viver ali, porque obviamente elas não eram donas daqueles imóveis. Alguém era dono. E essa pessoa que era dona dos imóveis vai começar a despejar esse povo dali, porque eles não conseguem arcar com um novo padrão de vida. Quem vai viver ali agora são as classes médias altas. Essa população negra e pobre começa a ocupar os morros da cidade do Rio. E é aí que surgem as famosas favelas no Rio de Janeiro, as periferias em São Paulo, em toda a grande metrópole. Tá certo? Isso então explica aí um pouquinho do processo de gentrificação. Outro grande problema urbano é a macrocefalia. É um problema bem simples e fácil de se entender. É quando a população urbana ela é tão grande, que a infraestrutura não dá conta de atender toda essa população. Então a macrocefalia é visível quando, por exemplo, grande parte da população
de uma cidade não tem acesso à moradia, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a redes de transporte adequadas, a energia elétrica e tudo mais. Um exemplo disso e das consequências da macrocefalia são as pessoas que vivem em moradias inadequadas, por exemplo, em encosta de morro. Quando chove, todo o verão no Brasil a gente tem muita chuva em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Essas pessoas são as que mais sofrem por conta dessa inadequação da infraestrutura para a população, porque aquela terra do morro vai descer e vai levar as casas junto, levando também muitas vidas de pessoas que vivem nesses locais, tá certo? Aí a gente já começa a falar de um dos principais problemas, que é a degradação ambiental. Essa terra do morro, ela desce não por acaso. Conforme as casas começam a se instalar nessas regiões, elas precisam tirar a cobertura vegetal, que é o que dá sustentação para aquela massa de terra. Se essa cobertura vegetal é retirada, na primeira chuva, na primeira tempestade, toda essa massa de terra vem abaixo. Tudo bem? Então, isso é um problema ambiental, obviamente intimamente relacionado com uma questão socioeconômica. Porque muita gente gosta de dizer o seguinte, eu já vi muita gente falando que, Michel, mas por que esse povo quer morar no morro? Por que esse povo mora nessas regiões que podem deslizar, de deslizamento? Porque elas não têm outro lugar para morar. Ali é a única opção que elas têm, é o único lugar que elas podem se instalar, e elas estão sujeitas a esse tipo de tragédia, a perder tudo que elas construíram e a perder parentes, amigos e tudo mais, tá certo? Então, percebam, toda a questão ambiental está relacionada com uma questão social e econômica. Não tem como a gente falar de uma sem falar da outra. Por quê? Os problemas ambientais atingem com muito mais força a população pobre. Então, até pode atingir em certo grau ali a população de classe média alta, mas quem mais vai ser atingido de verdade vai ser a população pobre. Tudo bem? Bom, outras consequências da degradação ambiental que a gente pode trazer aqui, e eu vou falar aqui de uma forma meio que aleatória, tá, gente? O que eu gostaria de trazer é a impermeabilização do solo. Isso é uma grande consequência ambiental e isso vai ser a grande causa das enchentes em grandes cidades, por exemplo, em São Paulo. Conforme a urbanização avança, conforme a gente tem mais asfalto, concreto nas cidades, tudo isso dificulta a absorção da água pelo solo. E essa água que não é absorvida, que fica ali empoçada no asfalto, no concreto, é essa água que vai fazer com que os rios, em períodos de chuva muito forte, não tenham vazão, encham e invadam aí o meio urbano. Tudo bem? Novamente, é uma questão ambiental, mas que também tem uma íntima relação com a questão social. Quem é que mais vai ser atingido pelas enchentes em São Paulo? A população trabalhadora, a classe baixa, a classe média baixa, que são pessoas que vivem em regiões que têm o maior risco de inundação. Tem um filme que ganhou o Oscar ano passado, que é o Parasita, que trata exatamente sobre isso. Ele vai mostrar a realidade de duas famílias, uma família que vive na parte alta da cidade, de classe alta, e uma outra família que vive na parte pobre da cidade. A chuva para a classe alta da cidade é uma bênção, porque deixa tudo verdinho, traz vida, deixa o ar mais fresco, o clima mais agradável, mas a chuva para a classe pobre é uma desgraça. Vai trazer só sofrimento, vai trazer inundação, também vai trazer perdas materiais. Então percebam como que é um problema ambiental, mas que vai ter aí uma consequência social bastante específica, que vai atingir as pessoas pobres, certo? Junto com a impermeabilização do solo, a gente vai ter também a formação das ilhas de calor. Então a região central das cidades, muito comumente, elas vão ser mais quentes do que as regiões periféricas, tá certo?
porque todo esse concreto, todo esse asfalto vai acabar guardando aquele calor ali dentro, e se você fizer o teste aqui, em Bauru mesmo, você vai perceber isso. Se você medir a temperatura à noite na região central de Bauru e medir a temperatura na região do Vale do Igapó, você vai ver que serão temperaturas muito diferentes, porque na região central você não vai ter uma cobertura vegetal extensa, você vai ter muito mais asfalto, você vai ter muito mais concreto. Nas regiões periféricas você tem menos, você tem muito mais vegetação, você tem uma área verde muito maior, que controla muito melhor o clima, tá certo? Então, isso são as ilhas de calor. Além disso, a gente vai ter também aí como outra forma de degradação ambiental a poluição sonora, a poluição visual das grandes metrópoles, das grandes cidades, que vai gerar diversas consequências para o nosso modo de vida, para o nosso nível de estresse, para o nosso nível de ansiedade, para o nosso nível de depressão. Então, é justamente por isso, essa é uma das principais razões para que as pessoas sejam tão estressadas no meio urbano. A gente vai ter ali uma poluição visual intensa, a gente vai ter buzina, barulho de carro, barulho de trem, tudo ao mesmo tempo, que acaba prejudicando ainda mais a vida das pessoas no meio urbano. Elas já saem do trabalho cansadas, exaustas, e ainda precisam passar por toda essa poluição visual e sonora. Para finalizar aqui mais uma consequência de degradação ambiental, eu queria falar sobre a verticalização urbana. A verticalização é um processo que o nome já indica muita coisa. Ele significa a construção de mais prédios, especialmente voltados para a moradia, tá certo? Por que a verticalização não é uma coisa em si ruim? Porque ali existe um certo aproveitamento do espaço urbano. Imagina você sendo o prefeito de uma cidade e tendo que construir moradia. Se você quiser, você pode construir casas, e essas casas ocupam diversos quilômetros quadrados. Mas se você preferir verticalizar e construir prédio, você consegue aproveitar muito melhor o espaço, tá certo? Você consegue colocar muito mais famílias morando ali numa mesma região ali de tantos metros quadrados, do que você conseguiria cobrindo ali uma vasta região com diversas casas. Então a verticalização, por exemplo, é algo que aconteceu de forma muito intensa, especialmente na Ásia, na China, em cidades como Hong Kong, Taiwan, Shenzhen. A verticalização é algo que é bastante comum na Ásia, mas isso também vai trazer muitas consequências negativas. E é justamente por isso que eu trouxe para vocês a verticalização. A verticalização, se ela for feita de forma desenfreada, ela pode contribuir para a formação das ilhas de calor, ou seja, ela vai segurar cada vez mais o calor ali na região central. Ela vai também poder destruir a dinâmica de ventos que circulam dentro de uma cidade, e isso se torna muito mais claro em cidades litorâneas. Em cidades como Balneário Camboriú, por exemplo, isso fica nítido, pessoal. É uma cidade onde a orla da praia tem prédios altíssimos, muito grandes, e esses prédios, eles fazem sombra na areia da praia em determinado momento do dia, e eles tornam o centro de Balneário Camboriú muito quente. Então, as pessoas que vivem ali no centro da cidade, elas passam por muito calor, elas não têm mais a brisa do mar que chega na cidade, porque essa brisa vai bater nos prédios e vai voltar. Então, quem passa a ter acesso a esse clima mais ameno, mais controlado, típico de cidades litorâneas, é a população de classe média alta que vive nesses grandes arranha-céus na orla da praia, tudo bem? E isso acaba afetando muito toda aquela região mais central, toda a região que fica atrás desses prédios, que vai ter uma temperatura muito mais elevada, tá certo? Bom, acho que a gente conseguiu fazer um resumão aqui dos principais problemas urbanos, tá certo? Obviamente existem mais problemas, mas como o nosso tempo é limitado, eu coloquei esses para a gente debater, porque são os que teoricamente mais caem nas provas para vocês, tá certo? Agora a gente vai falar sobre tipos de aglomerações urbanas.
Isso aqui não costuma ser algo tão importante assim, que costuma cair em provas de vestibular, mas existem alguns pontos aí específicos que é muito interessante da gente prestar bastante atenção. Bom, os tipos de aglomerações urbanas seriam, para a gente começar falando aí, metrópole e megacidade. O que é uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade que, relacionada a outras cidades, é bastante importante, tanto em termos sociais, políticos e econômicos. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma metrópole. Por quê? Ela é uma cidade importante para o estado de São Paulo, ela é uma cidade importante para a região sudeste, ela é importante para a região centro-sul do país, ela é importante para o país inteiro, para o Brasil como um todo, e São Paulo também é uma cidade importante do ponto de vista global. A gente muitas vezes não pensa nisso, mas São Paulo é tão importante quanto, por exemplo, Londres, Paris, Nova York. São Paulo é uma cidade muito importante. É a cidade mais rica do nosso país, é por onde tudo passa, tudo bem? Então isso vai fazer com que São Paulo seja caracterizada como uma metrópole global, nacional, regional também, tá certo? Agora, vamos pegar um outro exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito importante para a região sudeste e é também uma cidade muito importante para o Brasil como um todo. Mas Belo Horizonte não é uma cidade tão relevante assim para o cenário global. Fica um pouco atrás da cidade de São Paulo. Por conta disso, a gente vai dizer que Belo Horizonte é uma metrópole regional e uma metrópole nacional, mas não uma metrópole global. Quais são as metrópoles globais que a gente tem? São Paulo e Rio de Janeiro são duas. As únicas, na verdade, que a gente tem. Se a gente fosse para outros países, a gente pode citar aí como exemplos de metrópoles globais Londres, Paris, Tóquio, Seul, Pequim, Nova York e várias outras cidades aí espalhadas pelo mundo. Tá certo? Bom, o que caracteriza então uma metrópole é uma grande população e uma grande importância, pelo menos a nível regional. Beleza? Bom, uma megacidade é uma metrópole que vai possuir aí mais de 10 milhões de habitantes, tá certo? Então, se a cidade passa de 10 milhões de pessoas vivendo nela, ela vai ser considerada uma megacidade. São Paulo é uma megacidade? Sim, São Paulo tem aproximadamente hoje, se eu não me engano, 12 milhões de pessoas vivendo ali. Cidade do México, Tóquio, Nova York também são consideradas megacidades. Tudo bem? Bom, agora, o que é uma conurbação? Uma conurbação é quando a gente tem um processo onde duas manchas urbanas se encontram. Então eu tenho de um lado, por exemplo, uma cidade como Barra Bonita. E do outro lado a gente vai ter uma cidade como Igaraçu do Tietê. Eu estou usando um exemplo real, tá? Essa região aqui no meio entre as duas cidades, em que elas se encontram, em que a gente não consegue mais perceber onde fica o limite territorial de Barra Bonita e de Igaraçu do Tietê, essa é uma região conurbada, tudo bem? A única coisa que divide essas duas cidades aqui na nossa região é uma ponte, e é o Rio Tietê. Mas elas já estão tão integradas que as pessoas circulam aqui muitas vezes sem nem perceber que elas estão passando de uma cidade para outra, tá certo? Aonde mais que esse fenômeno da conurbação é bastante comum, especialmente na região do Grande ABC, pessoal. No Grande ABC paulista a gente vai ter regiões conurbadas, altamente conurbadas, envolvendo Osasco, a cidade de São Paulo, Santo André, São Bernardo, Diadema, que mais? Outras cidades aí, fala aí, amor. Não conhece? A gente vai ter várias outras cidades, São Caetano, e todas elas ali a gente não consegue ver claramente onde que uma termina e aonde que começa a outra, tá certo? Então é a região mais conurbada do nosso país e é uma região em que muitas pessoas vivem numa cidade, trabalham em outra,
e fazem aquele tipo de migração que a gente falou há umas 2 aulas atrás, que é a migração pendular. Lembram disso? Então, sempre que a gente for falar de migração pendular, a gente tem que ter em mente também que muitas vezes essa migração está relacionada com uma região conurbada. Tá certo? Por fim, um outro tipo de aglomeração urbana são as megalópolis. O que são megalópolis? São zonas de conurbação de 2 ou mais metrópoles, tá certo? Então, é um monstro urbano. A megalópole é ali o mais avançado que a gente tem de urbanização. É o momento em que 2 grandes metrópoles se unem, 2 ou mais se unem, e a gente não consegue mais ver limites geográficos, fronteiras entre esses municípios, tá certo? Um exemplo, a gente vai ter aí como principal exemplo a megalópole Boswash, que vai ligar ali no nordeste estadunidense, Boston e Washington, pegando toda a região de Nova York. E assim, é uma região onde o grau de urbanização é tamanho que se tornou uma mancha urbana enorme, tudo bem? O grau de integração política, social, econômica nessa região é bastante elevado. A gente vai ter outros exemplos também de megalópolis. A gente vai ter a megalópole também nos Estados Unidos, chamada megalópole Schipitz, que liga Chicago a Pittsburgh, que também é uma grande mancha urbana no país. A gente vai ter outra megalópole que eu nunca lembro o nome, que fica no Japão, Hokkaido, que eu não lembro exatamente como é que ela chama, mas que também vai formar aí essa grande mancha urbana. E no Brasil nós não temos megalópole ainda. Nós temos um processo de formação de megalópole, que seria ali aquela região entre a cidade de São Paulo e o Grande ABC e a cidade do Rio de Janeiro. Essas 2 regiões, aquela região ali do Vale do Paraíba, que tem Guaratinguetá, São José dos Campos e várias outras cidades também, grandes cidades, Taubaté. Essa região, conforme o tempo passa, ela vai se tornando cada vez mais integrada, cada vez mais interligada. Conforme as cidades crescem, fica cada vez mais difícil também da gente achar um limite geográfico entre elas. E a tendência é que até 2050, essa região entre São Paulo e Rio de Janeiro seja uma região conurbada, tá certo? É justamente por isso que durante a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, na verdade, o governo Dilma queria interligar essas 2 cidades através do trem-bala. Lembram disso? O governo petista prometeu bastante esse trem-bala, nunca saiu do papel, nem algo próximo disso. A Copa passou, a gente perdeu e nunca saiu esse negócio. Mas basicamente a intenção do governo na época era de agilizar esse processo de conurbação. Já hoje, existem muitas pessoas que fazem a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro diariamente. Muitas pessoas moram no Rio de Janeiro, trabalham em São Paulo, ou moram em São Paulo e trabalham no Rio de Janeiro. Obviamente, isso está muito mais voltado para executivos, pessoas de altos cargos que trabalham na outra cidade. Mas os voos entre São Paulo e Rio de Janeiro são muito frequentes, eles acontecem ali várias vezes ao longo do dia, justamente porque é uma região já muito integrada. Vocês imaginem então se existisse ali um trem-bala. A integração entre essas 2 regiões seria muito maior e seria muito mais facilitada. Tudo bem? Mas pode ser aí que daqui 40 anos, 30 anos, essa conurbação de fato venha a se consolidar. Gente, agora que nós falamos sobre tipos de aglomerações urbanas, vamos falar sobre o conceito de rede urbana. Essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema. A gente precisa terminar esse conteúdo para encerrar essa parte da geografia humana. Bom, o que é uma rede urbana? Uma rede urbana são as relações entre diferentes cidades que possuem diferentes níveis de importância. Então presta atenção nesse desenho que eu fiz aqui, nesse esquema que eu fiz aqui na lousa para vocês. Não ficou muito bonito, está meio difícil de ver, mas acho que vai dar para a gente pegar a ideia geral. Uma rede urbana ela vai ser composta por uma cidade de importância nacional, uma metrópole nacional. Logo abaixo dela a gente vai ter uma metrópole regional.
Abaixo dela a gente vai ter um centro regional e lá embaixo, no último... Não precisa falar, eu edito certinho, já tá gravando. Volta um pouquinho só antes do que você... É que eu não lembro exatamente o que eu tava falando. Tranquilo, então manda ver que depois eu edito. Tá. Gente, a câmera parou aqui um pouquinho no meio do nada e eu tava falando basicamente sobre a hierarquia urbana, né? Falei aqui como que cada metrópole, como que cada cidade precisa recorrer a outra que está logo acima dessa hierarquia urbana. Se você vivesse nos anos 60 aqui no Brasil e morasse numa cidade pequena, você possivelmente iria para uma cidade maior para buscar novas oportunidades. Se você mora hoje ainda numa cidade menor, muitas vezes você tem que ir para uma cidade maior para buscar aquilo que não tem na sua cidade, como por exemplo, espaços de ensino, de trabalho, novos mercados e tudo mais. Muitos de vocês, inclusive, moram em cidades menores da nossa região e vêm para Bauru diariamente para buscar algo que vocês não têm lá. Então, isso nada mais é do que uma relação hierárquica entre cidades diferentes, tá certo? Bom, isso aqui representa um esquema clássico de rede urbana. Então, há 50 anos atrás, isso aqui era o mais comum da gente ver. Hoje, isso aqui já não é mais tão comum. Hoje a hierarquia urbana está muito mais flexível, ela ainda existe, mas ela é muito mais flexível, ela não é tão rígida quanto essa hierarquia clássica. Olha aqui na lousa, nesse esquema que eu trouxe para vocês. A gente ainda vai ter uma hierarquia aqui de metrópole regional, centro regional, cidade local e vila, mas, em muitos casos, todos esses centros urbanos estão diretamente relacionados com uma metrópole nacional. Por que que isso acontece? Por que que hoje essa rede urbana é mais flexível? Porque a gente tem melhores meios de comunicação, melhores meios de transporte, a gente não precisa mais ter que passar fixamente sobre essas etapas. Muitas vezes, uma cidade local consegue ter um contato direto com uma metrópole nacional. Antes, uma cidade local ela só poderia ter contato direto com o centro regional, depois disso com uma metrópole regional e depois com uma metrópole nacional. A internet, a comunicação, o transporte que existe hoje em dia facilita muito esse tipo de coisa. Tá certo? Gente, vamos finalizar essa aula aqui tentando encontrar o espaço da nossa cidade dentro desse esquema. Aonde que a gente consegue encaixar a cidade de Bauru aqui dentro desse esquema de rede urbana? Alguns vão dizer que é uma cidade local, outros vão dizer que é um centro regional. Acredito que esteja muito mais por um centro regional, tá? Até porque dentro aqui da nossa região, Bauru é de fato a cidade mais importante. Então, muitas vezes, a gente consegue ter acesso à metrópole nacional diretamente sem passar pela metrópole regional. A gente consegue ter acesso a cidades como São Paulo, a outras capitais como Curitiba, sem precisar fixamente ficar passando por essas etapas. Tudo bem? Metrópole nacional, novamente, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Cidade local seriam cidades menores, cidades muito mais tímidas, aí, por exemplo, Araraquara é um exemplo disso, e as vilas, hoje, que praticamente nem existem mais, tá certo? Com algumas exceções. Isso, então, serve para a gente encerrar o nosso conteúdo de urbanização. Foi o conteúdo mais rápido que eu já dei na minha vida, eu tive que reduzir muito todo esse conteúdo para vocês. Estudem bem, principalmente rede urbana, tá, gente? Isso aqui sempre cai no Enem, e geralmente o Enem usa a palavra difícil para trabalhar esse tema. Não é um tema difícil, mas ele pode ser meio confuso, tá? Você não tem que saber, mas e uma cidade do interior de Minas, o que ela é dentro dessa rede urbana? Não precisa disso. Se você não soubesse que Bauru, por exemplo, é um centro regional, não teria problema algum nisso, tá certo? Mas o que importa para a gente aqui é entender esse processo de mudança de uma estrutura clássica para uma estrutura mais moderna, mais atual, mais flexível de rede urbana. Estudem esse ponto, estudem as consequências da urbanização, porque é o que mais cai nas provas para vocês, tá certo?